Bom dia, pessoal. Hoje é dia 16 de março, quarta-feira. A gente está começando mais uma reunião matinal. A gente vai comentar um pouquinho sobre o cenário doméstico e falar um pouquinho também lá de fora. Hoje a gente tem bastante informação, principalmente aqui com o Tombini cogitando sair do Banco Central. A gente tem toda aquela apreensão com relação ao Lula aceitar ou não o cargo de ministério, e lá fora tem a ata do Fed, acaba a reunião hoje, a gente tem discurso da Yellen, então muita coisa para monitorar no contexto doméstico e externo. Mas para falar um pouquinho mais disso no detalhe, eu vou chamar agora o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim, bom dia a todos. Pois é, hoje com certeza o político fica no centro das atenções, continua com a expectativa se o ex-presidente Lula vai assumir um cargo no Ministério da Presidente Dilma ou não. O que tem se comentado é que ele esperava um apoio maior do PMDB, uma facilidade maior de, se ele chegasse lá, ter um apoio maior da base aliada, ter mais facilidade para governar, mas não é o que ele está vendo por lá. Ele acreditava que simplesmente ele assumindo um cargo no governo, a conversa de impeachment seria jogada para debaixo do tapete, o que também não está se confirmando. O PMDB de Santa Catarina já decidiu pelo desembarque do governo. Outros diretórios do PMDB, em torno de 8, devem romper com o governo até a próxima reunião do PMDB em abril. Especula-se que o próximo deve ser o Rio Grande do Sul. Então o Lula está vendo que o PMDB está cada vez mais distante de um apoio à sua possível inserção no governo, o que está deixando ele um pouco apreensivo se assumir ou não, mas diversos jornalistas já dão como 99,9% certo que ele vai realmente assumir, o que já provoca algumas reações em outros membros do governo, como o Alexandre Tombini, presidente do Banco Central. Ele já está cogitando deixar o cargo que ele ocupa há 5 anos. Tem uma conversa muito forte de que o Lula entrando no governo da Dilma ocorreria uma guinada bem forte na política econômica. Então iria algo bem mais próximo do que foi feito no Dilma 1. E o Tombini aparentemente discorda bastante disso e não vai querer fazer parte disso. Mas o que tem se comentado das possíveis mudanças do presidente Lula seriam atingindo uma área monetária e cambial, como o uso de reservas, liberação de compulsórios, uma redução de juros mais breve do que antecipado pelos mercados. Então, isso tudo teria motivando o Tombini a sair do barco. Antes de ir para a parte internacional, um último destaque daqui doméstico: a delação do Delcídio, que ontem foi divulgada, já começa a provocar alguns estragos. A Procuradoria-Geral da República já avalia abrir investigações para avaliar se a Dilma realmente tem alguma ligação. Teve um trecho que falou que a Dilma tinha nomeado o ministro Marcelo Navarro para o STJ simplesmente para liberar o empreiteiro Marcelo Odebrecht das suas acusações, o que chamou a atenção da Procuradoria-Geral da República. Indo para a parte internacional agora, também hoje sem muitos indicadores econômicos, mas falas mesmo mexendo nos mercados. No mercado asiático foi movimentado por duas falas importantes. Um presidente do Banco do Japão, o Kuroda, que ele recuou um pouquinho. Essa semana a gente teve a reunião do Banco do Japão, que não teve nenhuma mudança grande no pacote de estímulos por lá, mas de qualquer forma ele voltou atrás falando que sim, eles estão dispostos a fazer novos estímulos que ainda não chegaram no limite deles. As taxas de juros estão negativas em menos 0,1%, mas podem chegar a menos 0,5%. Então ele tentou deixar um pouco mais tranquilos os mercados por lá, falando que se preciso eles vão fazer novas medidas. Mas, de qualquer forma, ele mantém a conversa de que, por enquanto, a expectativa é de ver os efeitos da recém-adotada taxa de juros negativas na economia. A outra autoridade importante que falou no dia foi o primeiro-ministro da China, que defendeu a capacidade da China de atingir a meta de 6,5% de crescimento em média nos próximos 5 anos, falou que não tem chance deles não alcançarem isso, que é com certeza que eles vão alcançar. Então tentou deixar um pouco mais calmos os mercados, falando que discorda qualquer especulação de que eles não conseguirão atingir isso, que a desaceleração vai ser mais forte. Ele tentou deixar um pouco mais tranquilos os mercados. Então, agora, antes de devolver para o Kim, só chamando a atenção, 2 discursos importantes hoje às 3 horas. O discurso do Mário Draghi em Frankfurt, o presidente do Banco Central Europeu, vai comentar a primeira fala dele depois da reunião do Banco Central Europeu na semana passada, que veio com os estímulos bem agressivos e agradou os mercados. E claro, hoje com o final da reunião do FONC, a presidente do Fed, a Janet Yellen, vai se pronunciar também às 15 horas, às 3h30, um pouquinho mais tarde. E aí sim,
mercados vão acompanhar de perto, sempre ficar atento ao discurso dela, principalmente agora, porque no começo do ano, na última fala dela para agora, mudou bastante as condições dos mercados financeiros dos Estados Unidos, e se no último discurso ela foi bem dovish, bem falando, deixando os mercados acreditando que não subiria de jeito nenhum juros nesse ano, agora os mercados já estão colocando sim, pelo menos uma alta na taxa de juros nos Estados Unidos ao longo de 2016, por conta da melhora nas condições dos mercados e da economia dos Estados Unidos continuar em plena recuperação. Lembrando sempre que o Fed coloca 2 altas de juros, pelo menos, em 2016. Agora sim, devolver para o Kim, a gente se vê logo mais aqui na InfoMoney no XP Connect. Com você, Kim. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas informações. Passando aqui para a parte de empresas, começando com Petrobras, sempre no radar. Já comentários de que a empresa, ela de fato, ela está ainda reestruturando o novo plano de negócio, mas diversas discussões de que eles teriam que postergar diversos investimentos no pré-sal. A Galp, que é a portuguesa sócia da Petrobras, já comentou que de fato vai ter que jogar para frente ali possíveis investimentos em campos importantes ali da parceria, tá? Passando para as siderúrgicas, Usiminas, né? Ontem durante o dia a gente viu algumas notícias sobre possível elevação de preços, a Usiminas falando em elevações de até 10% nos preços praticados ali para as distribuidoras. A gente viu o preço internacional do aço subir, então eles querem justamente seguir aí essa tendência e repassar o preço aqui. Agora, o nosso cenário é bem difícil, obviamente a gente tem ali uma demanda bem fraca e toda essa retração econômica talvez seja bem mais desafiador do que eles acham fazer esse repasse de cerca de 10%, mas essa notícia vai ficar assim no radar da Usiminas, até porque ela está precisando de caixa e isso aí teoricamente tende a ser marginalmente positivo em termos de caixa. Passando aqui para aéreas, a Gol, ontem também a gente teve algumas notícias da Delta comentando sobre a parceria no controle da Gol. Só lembrando que recentemente a gente teve aquela aprovação ali para que os estrangeiros pudessem chegar até 49% de participação nas aéreas e muita gente já especulou da Delta aumentando participação, mas o que ela comentou recentemente foi que por enquanto não tem planos de aumentar a participação na Gol, até porque com a participação que ela detém hoje ela já consegue ter as parcerias que ela quer, que o foco aqui é muito mais comercial de acordo com ela, então não faria tanto sentido aumentar a sua participação agora. Essas foram as declarações da Delta. Só para terminar, uma notícia rápida da Rumo ALL propondo aumento de capital de cerca de 1,4 bi. Só lembrando do case, a Rumo ALL, eles têm ali um caminho árduo pela frente, nas cotações sofreram bastante, porque de fato eles têm que fazer muito investimento no curto e médio prazo, renovar a malha ferroviária e também ter que ainda negociar com o governo toda a parte de renovação de concessões, e com Lava Jato e toda essa questão política, realmente essa conversa ficou um pouco travada, então muito sim no meio do caminho para você pagar na frente ali um possível upside de Rumo, por isso que os investidores têm penalizado bastante a empresa, tá, pessoal? Então esses foram os destaques aqui na parte de empresas. Passar para a parte de fluxo aqui na casa ontem. A gente teve os locais terminaram net vendidos em 37 milhões de reais, destaque na compra para Petro, Vale, BB Seguridade e GGBR, destaque na venda para Itaú, BBAS, BVMF e Elet6. Os estrangeiros eles terminaram net comprados em 42 milhões de reais, destaque na compra para BVMF, Pecar e Vivit, destaque na venda aqui ficou com BR Foods, Ambev e Santander. Esse foi o destaque de fluxo aqui na mesa da XP. A gente também tem destaque da nossa mesa de aluguel. A gente teve aqui Petrobras como uma grande demanda para aluguel, OIBR, Vale e também GGBR. Lembrando que as posições shorts diminuíram bastante, né, com todo esse rally. Muita gente teve que zerar a posição, a gente viu muito short squeeze e realmente as posições shorts reduziram bastante, tá, pessoal? Bom, então foram esses os principais destaques aqui no dia de hoje. Como o Gustavo comentou, daqui a pouquinho, 11h30, a gente tem o XP Connect, né? A gente vai conseguir falar um pouquinho melhor desse cenário político e qual o reflexo disso nos investimentos, bolsa, renda fixa, enfim, a gente vai poder bater bastante papo com relação a isso, tá, pessoal? Obrigado aí pela presença de todos e até a próxima.